Queridos, hoje, quinta-feira, dia 30 de julho, nós estamos mais uma vez aqui para podermos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Eu gostaria de ler com os irmãos Salmo 34, até o versículo de número 4 e o versículo de número 15. Então assim nos fala a palavra de Deus. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Amém. Este salmo é um salmo que Davi escreveu, e nesse salmo Davi está expressando a bondade de Deus, a virtude que Deus usa no relacionamento para conosco, a sua bondade. E Davi passou por uma experiência tremenda aqui. Ele foi liberto dos seus inimigos e viu claramente a bondade de Deus para com ele. Deus agindo com amor, com misericórdia para com ele. Por isso, nós devemos estar sempre atentos para que tenhamos a certeza de que Deus continua usando de bondade para conosco. Deus está sempre atento às nossas necessidades, Deus está ouvindo as nossas orações e a resposta dele está envolvida nesta virtude, na bondade que ele tem para conosco. E Davi registra isso de uma forma bem contundente para que nós possamos reconhecer a bondade de Deus constante em nossas vidas. Se Deus usa de bondade para conosco, nós devemos estar bendizendo o nome dele em todo o tempo, como nos fala no versículo 1. Se reconhecemos a bondade de Deus, nós devemos bendizer a Deus em todo o tempo. Bendizer a Deus é reconhecer que Deus usa de todos os suas virtudes, aplica os seus atributos nos relacionamentos para com os seres humanos, para com a nossa vida. Nós precisamos bendizer a Deus porque Ele está sempre do nosso lado, sempre oferecendo a sua ajuda. E quando reconhecemos, a nossa alma se alegra e agora nós exaltamos a Deus, louvamos o nome de Deus, nós bendizemos a Deus por tudo aquilo que Ele faz em nossas vidas. Por isso, se reconhecemos a bondade de Deus, nós temos que continuamente bendizer o nome de Deus em toda e qualquer situação. Segundo lugar, Davi nos mostra que se nós reconhecemos que Deus usa de bondade para conosco, nós devemos sempre louvar o seu nome. E louvar o nome de Deus é estar exaltando, é estar enaltecendo, é estar bendizendo, glorificando, reconhecendo a ação de Deus em nosso benefício. Isso é louvar o nome do nosso Deus. A bondade de Deus faz com que nós reconheçamos o seu amor para conosco e assim a nossa alma louva o nome do nosso Deus. E nós temos que reconhecer que tudo aquilo que acontece na nossa vida, Deus está sempre do nosso lado, providenciando o melhor para nós, nos conduzindo debaixo do seu cuidado. Por isso que nós louvamos o nome do nosso Deus, porque o nosso Deus é fiel, porque o nosso Deus está perto de nós, porque Ele nos sustenta em toda e qualquer situação. Mesmo em situações difíceis, nós podemos louvar a Deus, porque sabemos que Ele está do nosso lado, Ele está junto de nós, Ele não nos abandona. Por isso, podemos sim louvar a Deus em toda e qualquer situação. Em terceiro lugar, Davi fala que se reconhecemos que Deus usa de bondade para conosco, nós devemos glorificar ao Senhor. Por isso que no versículo 2 ele fala, por isso a nossa alma deve gloriar no Senhor. Irmãos, o sentido que Davi está nos ensinando aqui é que nós nos exaltamos no Senhor. Nós estamos seguros na vitória do Senhor. O sucesso que nós recebemos vem das mãos de Deus. Por isso que a nossa alma deve se gloriar no Senhor, porque
toda direção, toda vitória, toda segurança que nós temos na nossa vida procede de Deus. E nós reconhecemos isso no interior da nossa vida, no nosso coração. A nossa alma reconhece os benefícios de Deus e por isso nós nos gloriamos nele. Nós não temos nenhum mérito em nós que nos dá o direito de receber coisas boas, mas Deus, pela sua bondade, ele traz em nossas vidas coisas boas e por isso a nossa alma se gloria nele, nós nos descansamos nele, nós repousamos nas promessas dele e por isso podemos gloriar o nome do nosso Deus, podemos nos gloriar em Cristo Jesus, que é a certeza de vitória. Davi ainda fala, em quarto lugar, que se Deus usa de bondade para conosco, nós devemos engrandecer e exaltar o nome de Deus. Engrandecer é prestar toda a honra, toda a glória a Deus. Engrandecer é dar o valor real que Deus merece. E não achar que por nós andarmos em situações aprovadas, nós merecemos qualquer coisa. De forma alguma. Tudo aquilo que nós recebemos de Deus é demonstração do seu amor, da sua bondade, e por isso nós temos que engrandecer o Senhor. Por isso nós temos que exaltar o nome do Senhor, porque a bondade de Deus presente em nossa vida nos dá certeza de vitória e nos conduz sempre em segurança. Por isso nós devemos exaltar, engrandecer o nome do nosso Deus, testemunhar tudo aquilo que Deus tem feito por nós, tudo aquilo que em Cristo Jesus nós temos alcançado. Quinto lugar, Davi fala que Deus usa de bondade para conosco, por isso, quando nós buscamos a Deus, ele se manifesta favoravelmente a nós. No versículo 4, ele nos acolhe, ele nos livra de nossos temores. A bondade de Deus nos dá segurança de vida. Nós estamos sempre seguros na mão de Deus, porque ele nos acolhe em toda e qualquer situação. E ele nos livra dos nossos temores. Nós não sabemos o que vai ocorrer amanhã. Deus tem a nossa vida nas suas mãos. E nós podemos ter o descanso que precisamos para continuarmos anunciando do seu amor, da sua vitória, que em Cristo Jesus nos é assegurado. Por isso, nós buscamos a Deus e ele se manifesta favoravelmente a nós. Por isso que nele nós encontramos o verdadeiro apoio que nós necessitamos no nosso viver. E, em sexto lugar, Davi fala que se nós reconhecemos a bondade de Deus para conosco, nós reconhecemos que ele está atento às nossas necessidades e nos ajuda. No versículo 15, Davi, ele diz: os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. É a certeza que nós temos. Nós temos um relacionamento com Deus, com o Deus vivo e verdadeiro. Nós temos um relacionamento com esse Deus que está atento a todas as nossas necessidades. Deus acompanha a nossa vida constantemente. Nada foge ao olhar de Deus. E por isso nós temos segurança que ele responde às nossas orações, que ele supre as nossas necessidades. E por isso nós exaltamos a Deus, nós reconhecemos que tudo isso é demonstração da bondade de Deus para conosco. Concluindo, irmãos, o Salmo 23, o versículo 6, fala que a bondade e a misericórdia de Deus certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei seguro na casa do Senhor eternamente. A bondade de Deus certamente está presente em nossas vidas, com todas as outras virtudes e atributos que Deus usa no seu relacionamento para conosco. Mas nós não podemos nos esquecer que a bondade de Deus presente em nós faz com que nós anunciemos essa bondade às outras pessoas e usemos desta bondade também para com as outras pessoas naquilo que cabe a nós. Cristo Jesus foi o exemplo fiel, foi o exemplo superior da bondade de Deus presente em nossas vidas, porque Cristo Jesus veio nos resgatar
Essa é a prova maior do bem que Deus quer para conosco, da bondade de Deus para conosco, nos oferecendo salvação e vida eterna. Que Deus nos abençoe e que possamos reconhecer a bondade de Deus presente em nossas vidas. Tempos difíceis, esses tempos de pandemia que nós estamos passando, de insegurança, incerteza, mas a bondade de Deus está presente em nossa vida. Ele está sempre do nosso lado e esta é a segurança, a certeza que nós temos na nossa vida. Que Deus esteja nos abençoando. Amém?